E vai. Boa noite! Olá, pessoal, boa noite. Boa noite vocês que estão aqui no nosso Facebook do Florescendo Ser. Hoje, quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Vacinação já começando logo, logo. A gente pode se ver pessoalmente, né? Conversar de perto, fazer uns encontros. Estávamos outro dia conversando com a Giz, né, Nivanda? Fazer uns encontros ali na Livraria 97, que ela tem um espaço maravilhoso ali, voltar com o nosso Delícias da Literatura. Mas hoje temos o nosso Brindando com Histórias. Nivanda, o que temos hoje aqui? Deixa eu falar primeiro. Primeiro, boa noite, Dan, como vai você? Um brinde. Boa noite, Nivanda. Um brinde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Como estamos? Falta de educação a minha, desculpe. Imagino. Diga lá, Nivanda. Tantas novidades, tantas emoções, e esse ano a gente sabe que o nosso Brindando com Histórias está vindo com a corda toda e com gente muito especial. Nós sempre tivemos uma grande admiração pelo trabalho da nossa convidada. Ela é sócia e editora da Pulo do Gato, uma pequena e premiada editora especializada em livro para crianças e formadores de leitores. Ela é uma escritora de literatura para crianças e jovens, tem mais de 30 anos de carreira no mercado editorial e livros publicados por diversas casas editoriais. Ela é educadora com prática escolar na área de língua e literatura. Atuou como professora e assessora. E além de editar e escrever, ela continua trabalhando com formação, ministrando cursos, oficinas e palestras. Gente, é com um enorme prazer que hoje a gente traz para vocês a nossa convidada, a querida Márcia Leite. Olá a todos, a todas e a todes. Agradeço muito, Nivanda, o convite que me foi feito por vocês. Eu acompanho o trabalho que vocês desenvolvem, principalmente aquele que eu conheci lá na 97, né? Nossa saudosa livraria, que há de retomar aquele espaço, né? Conforme vocês mesmos citaram, para que tantos encontros com autores, com atores, né? e musicistas, enfim, a gente já viveu tantas histórias ligadas à literatura, naquele espaço, e eu lembro com muito carinho a primeira vez que nós conversamos, já anos atrás, sobre alguns livros do projeto Refugiados, né, que vocês acamparam em diversos locais. Então, super agradeço ao convite, é uma forma que nós temos, todos nós, de continuarmos falando, né, e vendo a vida por uma tela, mas é a tela que nos promove atualmente relacionamentos e conversas que presencialmente seriam interessantes, mas também estamos descobrindo outros recursos, né? Então é muito legal estar aqui com vocês, agradeço. E não só no meu nome, como no nome de todas as editoras, autores, né, que têm esses canais com quem nos convida. É muito importante. Ô, Márcia, me diz uma coisa, como você é uma escritora? Olha só, você tem tudo que a gente tem falado. Você é escritora, você é educadora e você é editora. E aí eu queria saber de você, Márcia, como é que a literatura entrou na sua vida? Sempre tem gente... Eu, por exemplo, conto que eu tinha um contador de histórias na minha infância, né? Tinha o seu Tatá, que era um contador de histórias, que acabou marcando completamente a minha vida, marcou muito a minha vida e a minha escolha de ser uma contadora de histórias, de buscar essa especialização. Vem lá de trás, né? Eu queria saber como é que a literatura entrou na sua vida e de que forma que a literatura, a sua vivência com a literatura, determinou
a sua escolha profissional? Tá. Eu não sei se eu consigo ser sintética, Nivanda, mas nós todos somos constituídos por histórias, né? Desde o seu tatá, foi isso que você falou, que foi o seu tatá? Foi. Então, o seu tatá é uma pessoa que te constituiu, né? Sem que talvez que ele soubesse a importância que ele teria na sua trajetória pessoal e profissional. Então, é interessante que quando a gente fala como as histórias ou como a literatura, enfim, entra, né, começa a nos habitar também, eu preciso, antes, talvez fosse bacana ter uma resposta pronta, mas eu sempre me remeto àquilo que me foi mais familiar, que foi a presença da minha avó na minha infância, porque eu fui criada praticamente durante o dia, minha mãe trabalhava, e eu e meu irmão ficávamos com a minha avó. Então, na minha primeira infância, até os 7 anos, pelo menos. E essa é uma fase que pessoas da minha geração não frequentavam escola, nós entrávamos mais já que era no momento de nos alfabetizarmos, né? E a minha avó tinha uma relação muito forte com a narrativa. Eu identifico hoje, no meu processo de vida, muitas semelhanças entre elas, inclusive não falar demais. O que é essa narrativa dela? Ela contava menos histórias ficcionais e muito mais relatos vividos por ela. Então, minha avó era uma mulher do início do século passado. Ela nasceu em 1907. Então, as narrativas que ela fazia eram muito ligadas à infância dela, à vivência familiar, a como era o modo de vida. Então, eu tinha familiaridade sem ter nenhuma com o lampião de gás, com os bondes, com os leiteiros que entregavam. Ela morou em São Paulo, sempre, aqui na cidade. E como eram as relações familiares, as mulheres que usavam chapéus, e como ela odiava sair na rua com chapéus, as questões ligadas ao feminino. Minha avó foi uma mulher que, menina, saiu da escola porque ela era a mais velha dos irmãos. Então, ela tinha de ajudar a cuidar dos outros, apesar de ter uma sede, de uma curiosidade profunda, sempre até falecer. Então, essas histórias que ela me contava, elas quase eram histórias ficcionais. Eu só depois de muito viver, depois de já ter escrito, depois de já ter dado aula, que eu fui ver que as primeiras histórias que me constituíram como pessoa foram aquelas relatadas, elas eram orais, né? Elas não eram lidas, eram histórias contadas, mas eram histórias que passavam pela memória, claro que ficcionada, porque eu não estava lá para saber, eu não sei se ela aumentava um ponto, tirava alguma coisa, mas assim, só mais tarde eu me dei conta que a gente entra em contato com a ficção até mesmo pelos relatos que nos são contados na infância. Né? Então, por isso que é tão importante essa aproximação, né, da criança com aqueles que, eu não vou usar o termo, não sei como é que é, aqueles que vieram antes de nós, né, que podem ser os avós, os tios, os bisavós, enfim, e às vezes até alguém que não é da família. E eu não tinha livros em casa, então a literatura ela foi por meio mais de relatos. Mas como eu não conhecia os cenários que ela falava, como era uma ação... Eu sou de 1960. Então, como ela contava da escola dela de 1900 e bolinha, para mim tudo aquilo era ficção. Então, eu tinha um jeito de imaginar o mundo a partir dos relatos dela. Isso quando ainda não sabia ler. Quando eu aprendi a ler, eu fui para os poucos livros que eu tinha em casa. Minha família não era uma família intelectual, ao contrário, a gente vivia num bairro nada
vamos dizer assim, um bairro normal aqui da cidade de São Paulo, que foi a sua gênese, era um bairro operário, Ipiranga, e lá eu tinha pouco acesso aos livros, mas tinha alguns. Até trouxe aqui para vocês meu primeiro livro, que eu ainda guardo, olha. Uau! E esse livro eu ganhei do meu pai, com quem eu não vivi, minha mãe se separou muito cedo dele, e eram 6 livros de contos de fadas. Estes 6 livros, que eu ainda tenho, assim, em condições que não estão assim, tão boas, porque além de serem meus, foram dos meus filhos também, eles me introduziram na literatura, na língua escrita, que era o ler e aí ter o pacto só com o texto, né? Era eu e o texto, e nós desenhávamos, pintávamos, eu e meu irmão mais novo. Então, são 6 livros. E aí a escola foi importante. Por quê? Porque a escola tinha biblioteca. Então, a biblioteca foi uma outra relação que eu pude estabelecer antes da ditadura, porque pós-ditadura, a escola pública que eu estudava ficava fechada a biblioteca. E aí eu consegui conhecer a biblioteca do bairro. Então, a biblioteca do bairro, a qual eu tive acesso, que era muito próxima à minha casa na adolescência, ela foi um grande mundo que se abria, porque lá tinha umas bibliotecárias que, de fato, da vida não entendiam nada, e da realidade, infelizmente, muito menos. Mas, para mim, era felizmente, nenhum livro era censurado. Então, a gente tinha... E eu virei rato de biblioteca, eu gostava. Então, o livro ele foi ganhando espaço e substituindo os meus buracos, vamos dizer assim, né? Que o adolescente tem, né? Porque o adolescente quer muita coisa e a gente não tem todas as respostas, né? Profissionalmente, eu acabei optando pelo trabalho docente, então, muito jovem, eu já estava na sala de aula, e lá eu acho que eu fiz meus pequenos alunos, eu trabalhei 30 anos em escola, então, muito jovem, eu fazia as rodas de leituras, eu pegava os livros que as bibliotecas das escolas propiciavam, e muito jovem eu empregava com eles algumas estratégias de leitura que eu depois fui ver que existia teoria para elas, né? Que era de ir conversando enquanto estava lendo, de ouvir as ideias, e eu não sabia disso, era intuitivo. Quase assim uma mediação, né? Exato, Toniel, era isso. Eu parava e perguntava, que será? E eu tinha 20 anos, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu achava que o leitor não podia ser passivo, sabe? Ficava aquele monte de criança ao meu lado e a gente parecia o senhor do livro, da verdade. Então, era legal fazer essas estratégias de como é que será, e aí? E depois eu falei, olha, que bacana, e sempre tive. Então, a partir daí, foi quando eu escrevi meu primeiro livro, que está aqui, Mordido pela Minha Cachorra, vocês podem observar. Que ótimo. Que virou isso, que foi meu primeiro livro, que foi lançado lá em 1986. Olha o estado do camarada, é filho único. Então, claro, era um livro cujo projeto era diferente. Imagina, 86, quantos anos se passaram, né? E aí, esse livro eu escrevi para tentar conversar com meus alunos da época, que eram de 7 anos, sobre a gravidez, porque eu estava grávida do meu primeiro filho. Então, sem querer, eu falei, como é que eu vou contar para eles o que eu sinto? Como é que é pelo lado de quem espera, não só de quem
ver a barriga, né? Porque a criança é muito espontânea, né? A gente, quando está dando aula, tem uma classe, está gestando, as crianças acompanham toda a gestação. Elas acompanham a barriga crescendo, é muito legal. E como elas não têm censura, elas vão, de certa maneira, sendo convidadas a conversar com aquela barriga. Então, foi a partir daí que eu, por sorte, consegui publicar. Eu acho que foi sorte, menos que talento, porque mostrei para uma pessoa certa na hora certa, e de lá para cá eu comecei a escrever. E só em 2000, não sei se enfim, já passava de 2000 que eu comecei a entrar no mercado de fazer o livro também, né? E em 2011, eu e o Leonardo fundamos a Pulo do Gato. Então, a Pulo do Gato este ano faz 10 anos. Uau! Que bacana! E aí eu tive esse tripé, que como eu disse para vocês, e quem me assiste me conhece sabe que é o lado professor que fala demais. Eu sinto que eu não seria a profissional que eu sou hoje se eu não tivesse o tripé da educação, o tripé de quem escreve e o tripé de quem lê, porque o editor, antes de mais nada, ele é um leitor, ele é um grande leitor. É ele quem seleciona, é ele quem media a edição. E quando eu saí da escola, eu vivi um processo triste de luto, porque eu achei que eu nunca mais ia estar ligada à educação. E aí que eu fui vendo que não era, porque ter uma editora, construir um catálogo, ele está muito próximo ao trabalho de construir leitores, que é o que a gente faz na escola também. Exatamente. Né? Então, é tudo meio misturado, viu, Nivanda? Eu não sei se eu pude ajudar a compreender a sua questão, mas eu tenho essas três coisas muito imbricadas em mim. Isso que você estava falando, né? Quando você entrou na editora e o luto pela não tem mais o meu lado de educação, a Nivanda tem uma coisa no TCC que ela fez que fala da teia, né? O narrador, a história e o público. Então, sim. Assim, isso que você está falando é uma teia. Você tem ali os livros, você tem o professor, você tem o aluno, e cada um puxa de um lado para o negócio ficar equilibrado, né? Sem quem dúvida. escolhe bons livros para editar, você não vai ter, e não tem quem escolhe bons livros para chegar para os alunos, enfim, você tem todo esse... Bem legal isso. E o fato, sabe, Otonel, de eu ter uma intimidade muito grande com a área da literatura para crianças, eu digo intimidade até pelo tempo, né? Vamos pensar, de 86 para cá, são quase 35 anos. Então, assim, eu já conhecia muitos autores, eu já conhecia editores, eu sempre... O fato da gente escrever, da gente mexer no texto, dá uma intimidade que ajuda muito o editor. Né? Talvez um editor que não escreva, que não tenha esse repertório, eu não sei porque não sou eu, tá? Mas talvez tenha menos intimidade com o texto do outro. E como professora de língua que eu fui, o que eu também exercitava muito? A leitura do texto dos alunos, né? E quando, por exemplo, como eu era uma professora um pouco diferente, espero que eu tenha marcado alguns alunos nesse sentido, eu nunca dizia para eles que eles diziam assim, você corrigiu o nosso texto? Eu sempre achava essa palavra horrível e inadequada, porque corrigir significa encontrar erros. Aí eu falava, não, eu vou ler o texto de vocês. Quando vocês me dão os textos, que eu dei aula até ensino médio, né? Quando vocês fazem o texto, eu sou leitora. Eu sou uma das leitoras. Né? Eu sou a leitora que dá referência, estou no papel de professor, mas não de quem vai se colocar no papel de corrigir
e já chegar a enquadrar o texto no certo e no errado, né? Então, eu tento levar essa vivência também com muita intimidade quando eu me relaciono com o texto dos meus autores, das minhas autoras, porque eu me sinto às vezes até piso na bola, sério, porque eu me empolgo, e aí eu lido com o texto como se fosse meu também. E aí, claro que vai ter autor que fala, não, eu não pensei isso, né? Então volta, mas essa junção que me parece fecunda, sabe? Eu acho que você fez, só para ilustrar um comentário que você fez, eu lembro que uma vez, agora vou ter a falha que eu não vou lembrar o nome do autor. A minha filha, nós fomos a uma feira de livros, e nós temos 2 filhas. E a mais velha sempre adorou ler, né? Porque a gente lia para ela desde pequena. A mais nova começou a ler quando a mais velha falou assim, mãe, eu acho que o caminho com ela é trazer a mitologia. E foi mesmo. A partir da mitologia, a mais nova também começou a ler bastante. Mas a mais velha, eu lembro que ela podia escolher o livro que ela queria, e ela escolheu um livro que se chamava Minhas Férias, por uma linha parágrafo. Este livro é maravilhoso, porque fala exatamente isso. É a história de um menino, né? Não sei se você conhece, é a história de um menino que sai de férias e vai narrar para a professora o primeiro jogo de futebol, que ele pôde ser goleiro pela Não é do Marcelo Coelho, não? Eu fiquei não, autores não, é Jean-Claude. Mas eu sei que... é do Jean-Claude? Isso. Viu tantos problemas no trabalho dele, ela viu erro, e em nenhum momento ela falou, parabéns pelo gol que você fez. Muito legal, né? Agora... o livro, ó, só um pouquinho, o livro era... ele acho que é do Jean-Claude, que está aqui falando, e autor Cristiane Gribel, na verdade. Tá. Cristiane Gribel. Não conheço esse livro, mas é bacana, é bem legal isso, né? A gente encontra erros. Você viu, né? Muito bom. Fala assim, Márcia, diz uma coisa para a gente, aproveitando o gancho, né, da Pulo do Gato, como é ter uma editora hoje em dia, nesses novos tempos, como é que está acontecendo? Bom, eu só posso ter a experiência que nós temos, né? Falar pelo meu repertório. Então, assim, eu não sei como é ter uma editora em outros tempos, porque a gente agora, sem dúvida nenhuma, nós temos um panorama muito mais desafiador, né? Mas mesmo nesses quase 10 anos, ter uma editora eu acho que eu não conheço a experiência de quem trabalha para um grupo editorial ou para uma editora muito musculosa, né, com muita capilaridade, com um catálogo grande, com muitos funcionários. Então, assim, nós temos até um grupo, um coletivo que a gente se junta, que é o Coletivo Alice, que são pequenas editoras voltadas para o público da literatura para crianças e jovens, e a gente se chama de independente. Por que a gente se chama de independente? Porque a gente não tem investidor, a gente não tem não fazemos parte de nenhum grupo editorial, né? Uma editora que tem um braço sendo um braço de alguma grande editora. Então, a gente sempre vive com muitas dificuldades naquilo que diz respeito a planejamento financeiro, porque o livro, como você sabe, e possivelmente quem nos está assistindo, ele não é ainda integrado, por termos um país com tal desigualdade, à cultura das famílias, por exemplo, né? E por N razões, e muitas delas para lá de compreensíveis. Então, a gente sempre vive com muita dificuldade, porque temos sempre características comuns das pequenas, catálogo pequeno,
pouca publicação anual, né? Dificuldade na distribuição dos livros, né? Porque o Brasil é muito grande, não dá para a gente... Então, temos mais dificuldades, que é a questão da divulgação. Os livros para crianças, eles têm uma ponte sempre muito fundamental, fundante, que é com o adulto, porque a criança não compra um livro. Ela não entra na internet com seu cartão de crédito hoje e compra um livro. Você pode ler no jornal uma resenha, ou um amigo indicou, o livro do fulano é tão legal. A gente tem essa autonomia, eles não, né? Então, a criança tem sempre um mediador para levar o livro até ela, que ou é a família, ou o âmbito familiar, ou a escola, né? Então, quem tem uma editora pequena no nosso nicho precisa ter interlocução com esses dois públicos. Então, assim, a gente tem muitas dificuldades nesses aspectos, né? Agora, a gente tem algumas vantagens, que é o que faz, eu acho, que a gente não desistir. Primeiro, que quase todo mundo que tem editora pequena não tem porque acha que vai ser a sua fonte dos ovos de ouro. Ao contrário, sabe que está trabalhando muito, mas está trabalhando em algo que lhe dá muito prazer, né? Muita recompensa. Então, uma das recompensas que para nós é impagável, eu falo nós porque eu sei de muitas editoras como a Pulo que tem, é a gente ter liberdade. Se eu trabalhasse como editor em um grande grupo editorial, como, por exemplo, aí da Ática, que o Tonel está colocando um livro que eu publiquei já há alguns anos, esse livro ganhou prêmio, eu não posso escolher um livro como editora sozinha. Ele tem que ser aprovado pelo marketing, pelo comercial, ele precisa ter todo um caminhar dentro da editora que as pequenas editoras não têm. As pequenas editoras, elas são fiéis ao seu catálogo, ao que elas pretendem com o seu catálogo, porque quase sempre o editor é o próprio sócio ou o dono da editora. Então, a gente tem algumas liberdades que são incríveis. Se a gente acerta, a gente acerta. Se a gente erra, não dá para culpar ninguém, é a gente mesmo. É claro. Né? Mas, assim, o cotidiano, ele é muito complexo. A gente não tem divulgador escolar, a gente não paga um divulgador escolar para ele ir à escola mostrar. E o bibliotecário, o professor, nem dá pelota para a gente. Porque nós não ficamos dando livros como é uma cultura já comum às editoras grandes. A gente não tem essa flexibilidade de chegar, estou deixando o livro aqui para vocês avaliarem. Tudo isso custa muito dinheiro. Exato. Então, é uma trajetória paralela, mas que nos traz... por isso que é importante esses contatos, e por isso que eu sou muito grata quando nos convidam, porque a gente pode falar, e então todas as conquistas que a Pulo foi até agora, seja adoção, seja um prêmio, seja um artigo que sai em determinada revista especializada, ela é muito do contato, ela é muito das relações, e não daquilo que passa, que que as grandes editoras já têm, uma assessoria de imprensa, um departamento de marketing. Então, a gente vai muito no pessoal. Não é simples. E, neste momento de pandemia, dá muito medo, porque nós dependemos dos contatos e a gente está muito carente deles. Por exemplo, nós tínhamos até 2019, espero retomar, nós temos uma sede onde a editora Pulo do Gato trabalha, nós somos poucas pessoas, 6 pessoas, e lá nós vimos, eu descobri um dia, acho que em 2015,
que eu podia dar cursos lá, porque é um espaço que aguenta fisicamente, com conforto, 50 pessoas, já tivemos até mais. Olha, então, à noite, a gente fazia os oficina, lançamento, curso, sei lá, a Nivanda, a Otoniel querem fazer um curso de, sei lá, a gente começou a mover esse espaço para a gente estar próximo. Lógico. E agora, ó, nada. Não. O espaço está lá para as boas almas, espero. Então, é difícil, mas a gente, eu acho que a produção cultural, e eu acho que o Tonel e Nivanda sabem falar disso pelo outro lado, né? Pelo lado do teatro, assim, com mais propriedade que eu. Todo o pessoal que trabalha com produção cultural está muito desarvorado, desamparado, né? E se é para usar o D, eu acho que desesperado, né? A gente pode também. Desolado, enfim, tem vários. Porque um cara que cuida de iluminação, está cuidando de que iluminação agora? Uma pessoa que faz cenário, não é? Puxa. Então, acho que nós somos mais as editoras, principalmente as menores, que não trabalham com livros didáticos, elas também se irmanam nesse desafio que está sendo sobreviver nesse período tão difícil, né? Para todos, não só para quem trabalha com cultura. Na verdade, puxando um pouco o que você estava falando, né? Eu acho que o tempo hoje está difícil para todas essas pessoas, tá diferente. É difícil, é mais pesado falar, né? Mas ele está diferente para todo mundo, né? Ele está um tempo muito diferente para todo mundo. E a gente que trabalha, o que você falou, a gente que trabalha com a cultura, seja ela com livro, ou com teatro, com cinema, ou enfim, qualquer música, né? A gente depende do contato das pessoas para poder fazer a nossa arte, né? E mesmo quem fala, cinema não precisa, mas você precisa de ter gente lá assistindo, né? Hoje em dia não é todo mundo que faz televisão, né? Não é todo mundo que consegue produzir para a TV. Vamos produzir, então, eu e a Nivanda, uma série para a Netflix. Imagina, não é assim, né? Antes fosse, né? Mas, entendeu? Mas não é assim. Então, você está correndo, é o que você falou. Você tem lá um espaço maravilhoso que pode dar oficinas, e não tem uma que você não pode juntar 50 pessoas hoje num lugar. Nem menos, né? Não seria nem prudente. Exato. Nós não estamos trabalhando lá. Então porque a gente acha que vai expor nossos funcionários, né, a um risco. Nós vimos que não é o ideal, mas dá para trabalhar à distância. Então, eu passo o dia aqui, todo mundo nas suas casas. Então, e nem assim, eu sinto que a gente pode desistir. Eu acho que é um desafio. E vamos ver até onde a gente encontra recursos para solucioná-los, né? Se for possível. Se for possível. O Toniel colocou agora a opinião da Rosa Cleide. A Rosa Cleide é uma bibliotecária maravilhosa de um colégio, que é o Colégio Marupiara. E ela está aqui dizendo que as obras da Pulo do Gato são maravilhosas. E que bom! As escolas estão voltando, né, Márcia? Sim. Você acha que isso pode mudar um pouco esse panorama? O panorama em relação à produção cultural, a editora? A parte cultural? Eu não sei. Eu acho que a gente vai experimentar tudo com muito comedimento, né? Eu tenho muitas amigos educadores, né? Já que eu trabalhei fiquei em escola até 2014. E todos eles estão buscando soluções para trabalhar com esse modelo híbrido, porque não são todas as crianças que frequentam. É muito bacana ver
Isso eu percebi o ano passado, e vocês também, e muitos, né? Todo mundo que nega a importância da arte, acho que sobreviveu psiquicamente graças a ela o ano passado, né? E os livros estiveram presentes nas aulas virtuais, de muitas maneiras, né? A gente, ou o professor contando e promovendo uma discussão com as crianças a partir de leituras, isso não significava propriamente adoção, né? Mas propiciava o relacionamento do livro e das artes, porque eu imagino que é possível a gente se apoiar nessas produções que propiciam muitas conversas depois. Talvez a gente comece a ter um resgate, se esse ano efetivamente se configurar como um ano mais presencial que virtual nas escolas, é possível que tenha um pouco de resgate, né, das aulas de biblioteca, mas vamos experimentar. Eu acho que agora o grande, para mim, pelo menos, eu sou uma editora que pensa mais na educação, às vezes, eu sou meio enviesada. Eu acho que agora o grande momento é de acolher esses alunos que ficaram tão solitários e de acolher no sentido do humano mesmo, não do conteúdo. Aí eu acho que a arte é muito boa, sabe? Eu veria filmes com esses meninos, assistiria peças pelo YouTube, leria livros, porque eu acho que esse é o momento deles poderem falar daquilo que ficou contido neles. E da solidão, né? Então, tomara que o livro seja um aliado, tomara, né? Que legal. Ô, Márcia, diz uma outra coisa para a gente. Como que a gente pode motivar as crianças à leitura? Todos nós buscamos respostas para isso, né? E eu acho que cada um, a própria Nivanda falou que tem uma filha que foi uma criança leitora, e a outra precisou ser mais estimulada, quer dizer, filha da mesma mãe teve o mesmo estímulo, né? Filha de uma contadora de histórias, né? Exato, né? Eu não acho que a gente tem fórmulas, de maneira nenhuma. Eu passei 30 anos na escola e eu acho que a gente não constrói fórmulas, mas eu tenho algumas experiências que me levaram a acreditar. Convicção é uma palavra forte, mas acreditar com muita seriedade, que é o seguinte: a gente pode e deve sempre, quem é leitor, porque quem não é leitor, se tenta convencer alguém de alguma coisa, quer dizer, quem não acredita em alguma coisa nunca vai conseguir convencer alguém dessa coisa que ele não acredita, né? Primeiro, vamos ser honestos. Agora, se a leitura, se a relação com o livro é algo importante para o educador ou para o adulto, né? Isso vaza. Eu acho que vaza na relação, porque pode ser até que a criança fale: puxa, não vejo que tanto interesse minha professora, meu pai, minha mãe, minha tia, por que eles estão sempre lendo? Né? Mas a gente pode ir incluindo esse ser nessa leitura, por isso que é tão importante as narrativas, sejam elas contadas ou lidas, na escola e na família. Quando o que eu percebo, e quando eu digo que eu tenho convicção, é o seguinte: quando o leitor ou o ouvinte, eu estou incluindo as duas relações que a gente pode ter, né? Ou como leitor ou como ouvinte, com uma narrativa. Quando essa narrativa dialoga com a gente,
dialoga ou por meio de uma surpresa, ou por meio de uma resposta que a gente ainda não tinha, ou por meio de uma inquietação, quando a gente ouve, lê alguma coisa e faz uma pergunta que nunca se tinha feito, né? Eu acho que é essa relação que a gente tem com uma história que nos é apresentada, se ela faz sentido em quem está recebendo, ela abre uma porta para a curiosidade. A gente vê na escola que muitas crianças que são introvertidas, que têm uma natureza mais introvertida, mais para dentro, elas se sentem muito acolhidas pelo livro. O livro conversa com ela. Né? Mais diretamente. Mais diretamente. Isso é uma criança que a gente vai falar, porque tem criança que fica em biblioteca, mas ele fica em biblioteca muitas vezes porque ele não consegue ficar com as crianças, ou porque ele é excluído, ou porque ele é muito tímido, e ele busca diálogos diferentes. Certamente, essa criança vai ter uma relação com livros muito mais sólida, porque o livro preenchia alguma coisa. Então, se vocês me perguntarem o que eu fiz com os meus 3 filhos, o que eu li de livro para eles, o que eu livro na minha casa sempre foi quando eles eram criança, nós nunca pusemos, não pode comprar livro, era a única coisa que podia. Tá? Se pedisse, se eu estava numa livraria, compra para mim, eu nunca disse não, era um princípio meu. Dividir em vezes, não sei o quê, mas nunca. Se você me fala, os seus 3 filhos são super leitores, não, eles não estão na categoria de super leitor. Eu tenho uma inquietação para quem vão ficar meus livros quando eu me for. Então, eles são leitores, são cada um do seu nicho. O que cozinha é mais de relatos, de não sei o quê. As minhas 2 meninas trabalham conosco na editora e tem muito... sabe o que elas têm, que eu percebo, e cada vez mais com muito orgulho? O fato delas terem sido formadas dentro de uma casa leitora faz com que elas tenham muita crítica e saibam avaliar o que é bom e o que não é. É muito rápido. Elas pegam um livro e falam, tem a cara da Pulo do Gato, ou esse nem morto. Isso já passou por uma filtragem, sabe? Que vem apurando. Então, assim como é que a gente faz uma criança gostar de futebol? Possivelmente ele tem alguém em casa que assiste, né? Ou se não está na própria casa, vai ter um avô, avó, um tio. Assim, estando junto, né? Por que alguma... Sabe, como é que gosta de teatro? Levando no teatro. Como é que gosta de música? Ouvindo música. Então, eu entendo que um professor cujo olhar brilha quando fala de um livro, ele vai contaminar muito mais um aluno do que aquele que fala a leitura obrigatória desse mês é isso. Pelo amor de Deus. A briga da filha menor, ela fala, por que eles têm que obrigar a gente a ler aqueles livros para vestibular? Era muito mais legal se eles dessem os livros que a gente gosta de ler. Né? Ela fala assim, e aí no meio dos livros que a gente gosta de ler, eles podiam enfiar aqueles livros que a gente é obrigado a ler. Não, né? Só apenas o obrigado, né? Exatamente. Ela fala isso muito. Você sabe que quando eu dava aula para o ensino médio, eu tinha uma grande inquietação e eu não podia, ninguém podia mudar. Quem é um professor que pode mudar o currículo pedagógico da escola? Mas o coitado do aluno chegava ao 1º ano do ensino médio, com seus 15 anos, vamos lá, e qual era o conteúdo do 1º ano do ensino médio? Ele dava de cara com textos em língua portuguesa da Idade Média, as cantigas de amor, as cantigas de amigo, depois ia para Gil Vicente, depois ia para Camões,
pode um serzinho de 15 anos, com a vida abrindo, os hormônios pulando, quererem saber dos Lusíadas, não orna. Não dá liga, né? Não dá liga. Então, a gente, nessa hora, por mais que seja curricular, a gente, sem dúvida, está promovendo um processo de afastamento, não de aproximação. Porque o menino que gostar, ainda que, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno tenha seja um primor, porque é engraçado, tem de tudo, todas as facetas sociais, mas o cara não vai se relacionar com isso como se a gente desse um outro livro. Exatamente. Então, eu acho que assim, é pelo contágio, eu acho que é assim, a gente ensina fazendo, e vamos lá, sabe? Se você é criado por uma mãe e um pai que gosta de cozinhar, é possível que depois você desenvolva isso. Né? Então, assim, que papel que a gente está, o que a gente está mostrando? Faz isso, se você fizer isso com os adultos que ficam falando que os jovens não leem, pergunta para ele o que eles estão lendo. Pois sabe, cai a cara, sim. O cara não está lendo nada, sabe? É verdade. Então, Você me chamou a atenção para algumas coisas interessantes. Uma, quando você fala do Alto da Barca do Inferno, por exemplo, você vai dar esse livro, ele não vai querer ler, mas se você leva ele no teatro para assistir, ele vai adorar. Sim. Exato, aí ele vai querer ler o livro depois. É uma coisa que eu falo muito. Até porque é um livro para ser dramatizado, é um texto para ser dramatizado, não é para ser lido, né? Uhum. Exatamente. Então, você vê essa coisa da linguagem, né, que eu acho bem interessante. Muitas vezes o educador, ele pode sim ter uma outra proposta, né, para aquela obra literária. Eu trabalho muito com educadores, né, na parte de narração de histórias. E aí, o tema do meu TCC na época da especialização foi o poder da escuta. Porque eu trabalhei numa escola durante muitos anos, numa mesma escola, e durante 14 anos eu contei histórias para todo o infantil dessa escola. Então, eu contava a mesma história do infantil 1 até o pré, mas o meu trabalho era justamente saber como contar essa história, envolvendo alunos tão pequenos e alunos já com 6 anos de idade, com a mesma história. Esse foi o projeto que eu desenvolvi. E a coisa mais interessante era ouvir o tempo inteiro alguns professores falarem aquela frase que é o cotidiano da escola. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. E aí eu começo a pesquisar exatamente isso, né, que você disse, tanto na literatura, quanto na relação na sala de aula, quer dizer, para o aluno dar a atenção, que é prestar atenção, para eu dar atenção, aquilo, igual a primeira resposta sua, tem que ecoar para mim. Aquela informação tem que fazer sentido para mim, né? Por isso que a gente fala tanto da importância de você saber, por exemplo, narrar uma história, né? Você, como educador, saber contar uma história. O quanto que isso é importante. E aí você falou uma outra coisa também que eu queria falar um pouquinho sobre os livros da Pulo do Gato, sobre os temas. Uma coisa que a gente tem falado muito, a gente tem ouvido muito ultimamente, é sobre a questão, isso não é para criança. Isso é um tipo de censura que você vai vendo, de questões que você fala, nossa, mas que interessante esse tema. Não, isso não é para criança. Isso tudo, para mim, não sei se eu estou divagando aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção, quando eu resolvi fazer um projeto de mediação de leitura. Esse projeto de mediação de leitura foi observando alguns mediadores. O que eu observei, Márcia? Que você tinha um público ali, atento, olhando para você. Que chance você tem de trazer uma proposta, de aprofundar um tema para essas crianças? Ao invés de ficar uma briga de que livro que você vai ler para mim, a criança procurando e falando, lê esse, a outra, não, lê esse daqui, você apresentar uma proposta.
E aí foi um projeto super bacana, que resultou num projeto que eu trabalhei no CPF do SESC, do Centro de Pesquisa e Formação, chamado Direitos Humanos, um Mundo de Histórias, onde eu fiz um projeto pela companhia de teatro de mediação de leitura em grupo, a partir de temas. Então, por exemplo, você vai falar do racismo, mas você não vai falar do racismo. Você vai falar da questão... Você lê, por exemplo, Menina Bonita do Laço de Fita. Você lê esse outro livro que eu usava na mediação, olha para mim. Né? Eu não estou falando de racismo, eu não estou fazendo nada, eu estou trazendo informação. E eu sei que a Pulo do Gato, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a Pulo do Gato tem toda essa linha voltada a trazer temas numa visão mais humanista, temas ligados à atualidade, temas que estão... A gente até trabalhou com muitos livros de vocês que falam sobre a questão do refúgio. Quer dizer, são temas que a gente vive, assuntos que a gente vive no nosso dia a dia. E trazem isso para a criança de uma forma primorosa. E como é que é ir por esse caminho? Como é que é feita essa escolha? Fala um pouco sobre isso. Tá. Já faz eu retorno de novo a essa questão do meu tripé, né? O fato de eu ter vivido muito tempo na sala de aula, conversando com crianças, adolescentes e educadores, né? Porque durante um bom tempo eu formava educadores nas escolas, era uma assessoria, né? Então, assessor sempre se relacionando com professores. E vem de uma observação prática de que é isso que você falou, que há temas que não são favoráveis, vamos dizer assim. Geralmente, quais são esses temas? São aqueles que não, talvez a palavra, eu não sei, depois eu possa me arrepender dessa palavra, mas não são livros conciliatórios. O que eu quero dizer com conciliatório? Eu não achei uma palavra melhor, se vocês tiverem. São aqueles que não vão gerar polêmicas, que não vão gerar discussões acaloradas que possam vazar para outros professores, para a comunidade dos pais. Então, um livro conciliatório, que eu ainda vou achar uma palavra, mas ele é um livro que é bacana, pode ter um bom conteúdo, pode ter um excelente tratamento estético, literário, mas ele não traz nele algo que eu gosto de pensar que um livro traz, um bom livro, para mim, como Márcia, leitora adulta, que são questões que possam me transformar ou me tirar do lugar em que eu estou. Porque eu não preciso ficar lendo sempre aquilo que eu já sei, ou aquilo que eu já vivo. Eu até posso ler um livro, a gente precisa, se a gente está num processo de depressão, não sei o que, é ótimo saber que outras pessoas também estão, mas não preciso eu vou precisar de algo a mais que me... Então, os livros, existe um pesquisador e escritor inglês que eu espero que esteja vivo, ele já deve ter uns 85 anos pelo menos, o Aidan Chambers. Ele tem uma série de livros sobre a aproximação da criança com um livro, mas ele usa essa palavra, que um livro bom é um livro transformador. E esse livro transformador é o que desacomoda. Ele tira a gente de algum lugar que nem sempre é confortável. Às vezes eu posso estar mal, eu posso ler um livro em que, como um que eu acho que eu mandei para vocês, eu não sei se eu peguei, sei lá, deixa eu... Esse Como chama ele? Eu, na hora, pensei no Mar e as Coisas da Vida, que tem uma criança cujo avó... Tem aí, Mari? É uma cerejeira, uma menininha numa... Tem sim. Tem? Tem. Então, esse livro, eu separei aqui alguns, mas lembrei-me dele, então vou falar dele.
esse é um livro em que uma criança tem uma relação muito forte com a avó, uma identidade grande. Não é à toa que eu me apaixonei por esse livro, tá? Porque a pessoa do editor também contamina pra caramba o catálogo. Afinal de contas, a editora é de quem, né? As histórias, né? Exato. E uma Mas, menina que tinha uma relação com uma avó super intensa. E essa avó tem um AVC nessa história. E a menina é uma menina pequena, ela não entende por quê que a avó, de uma hora para outra, perde características que ela tinha, perde a proposição da linguagem. A menina, no entanto, entende a avó mais do que os adultos, né? E é um desencontro entre não entender o que está acontecendo. A avó está lá, mas ela não é mais a avó. Isso é muito frequente, né? Vamos dizer que não é um tema assim inédito. E muita gente pega esse livro e fala: é muito triste, não, a criança, coitada, o avô depois morre. E eu brinco que só nas escolas é que as famílias e os professores são imortais, né? Nunca ficam enfermos. Então, eu tento, desde o início da Pulo, nós sempre tentamos, e temos essa seleção muito acentuada de trazer temas que falem sobre a vida, não necessariamente do lado bom da vida, né? Sobre o que é o viver, que pode ser, por isso que vocês encontraram, a gente deve ter, no início da Pulo, nós tivemos uns 5 ou 6 livros que traziam, de alguma maneira, a morte, tá? E nós ficamos conhecidos, eu era assim, a editora da morte. Isso fez com que, até hoje, um monte de autores nos apresentem livros quando alguém morre. E eu tenho que falar: gente, pelo amor de Deus, não dá mais, chega. Eu já tenho irmã que morreu, avô que morreu, pai que morreu. Não dá, né? Agora, é bacana ver isso, porque vai depender da abordagem que a gente faz da literatura, uma situação que é a da arte, né, que é viver uma alegoria, que é viver algo que não é o real, e aproxima o leitor de temas que fazem com que não necessariamente ele vá gostar do livro se ele está vivendo aquela situação, mas é um acolchoado. Eu entendo que os temas da vida, eles estão presentes na casa da criança. Ou alguém acha que alguma criança não está sabendo que a gente tem 250 mil mortos já nesse país, porque ninguém na casa dela assiste um jornal. Por que há crianças que têm medo de ver os avós, porque têm receio? Quer dizer, em alguma casa, eu, quando faço oficina com professores, eu, às vezes, faço uma estratégia que é assim, quando se fala dos temas difíceis, eu tento perguntar para eles: vamos regredir até uns 10, 11, 12 anos? Quem você era? Por favor, se não quiser, não levanta a mão. Mas quem quem até os 12 anos viveu com alguém da família que teve uma doença crônica? Ou quem viveu a separação da sua família primária? Quem perdeu alguém, um avô ou avó, alguém muito próximo? Quem viveu situações em que presenciou violência doméstica de alguma natureza? Quem viveu com alguém que era adicto, um pai alcoólico, uma mãe, não sei o quê? Eu vou fazendo uma série de perguntas. Olha, a gente deve bater palma se tem alguém que não levantou a mão, porque não dá. A criança, ela é inserida numa vida real, ela não é inserida numa vida ficcional.
Então, eu acho que os livros e a arte, eu coloco a arte também, todas as artes, né, elas nos propiciam tirar-nos deste lugar de segurança idealizada, mas ela cria um acolchoado que, se a gente precisar pular nesse território, a gente sabe que não está sozinho, né? Que tem outra gente que faz isso. Esse livro que você está mostrando, Dois Meninos de Kakuma, a autora está agora, nesse momento, na África do Sul. Ela foi pega pela pandemia lá e ainda não conseguiu voltar. E ela viveu em campos de refúgio, trabalhando com crianças. A minha filha, que este ano faz 30 anos, esse livro saiu acho que em 16 ou 17, quando o livro estava sendo feito, ela falou, eu mostrei para ela o PDF, e já quase pronto, e ela disse assim: nossa, mãe, se eu tivesse lido esse livro quando eu era garota, tinha uns 10 anos, é possível que tivesse mudado a minha vida, eu acho que eu ia trabalhar em outra área. Uau. Porque ela entrou em contato com um livro de foto e ilustrações, contando a história de dois meninos que vivem num campo de permanência. Por que é permanência? Porque um campo de refúgio é de passagem. Kakuma vai fazer 30 anos. Há campos de refugiados na África que já está em terceira geração ou mais. Já é uma cidade, praticamente. Exato. Então, eu quando ouvi minha filha falando isso, uma mulher já, eu falo, olha como os livros podem trazer para as crianças. Alguém fala, não, falar de refugiado com criança, não, é muito... Vida triste, mas a vida é assim, não é para mostrar o lado triste, é para mostrar que tem gente que está trabalhando, tem gente que está assistindo, tem gente que está publicando livro, tem gente que está lendo e vai poder fazer alguma coisa a partir daí, né? Então, a seleção dos nossos livros, cada vez mais... Hoje eu estava trabalhando com isso, vendo vendas, coisas assim. Esse livro traz uma história que é uma das coisas mais encantadoras. Esse azul que vocês estão vendo é uma metáfora, é uma menininha que está brincando com a irmã no quarto, e a irmã amanhece estrábica. E elas acham aquilo muito engraçado. Os pais não acham, e levam no hospital. A menininha, a irmã, que se chama Iris, ela está com um tumor. Aquilo que é muito triste, porque eu leio o livro e me emociono muito, é contado pela irmã, e para a irmã é triste, mas é um triste para uma criança que está querendo entender o que está acontecendo com a irmã. Então, a metáfora do tumor é por meio de flores, e a menininha chega na escola e fala que a irmã está comendo comida de astronauta. Ela está fazendo uma touca, ela está querendo aprender a fazer tricô, porque ela quer ajudar a irmã que está ficando sem cabelo. Ela vai trazendo um mundo que é muito dolorido, mas a gente acompanha por outro lado. Outra ótica, né? Então, se nós somos uma editora trelelé que adora temas da vida, é possível, viu? É possível que nós sejamos assim, mas eu acho que é necessário se falar desses temas, porque eles podem, talvez, fazer pessoas mais empáticas, provocar alguma coisa, sabe? Eu acho isso... de uma importância, esse livro que você falou que conhece, né, Nivanda? Que é uma criança que vai morar numa família branca e um menino africano. O conflito dele, se ele vai ser amado pela mãe que está grávida, né? Porque ele foi adotado por uma família europeia, ele veio da África e a mãe está grávida, e a mãe adotiva. E ele sofre
porque ele não sabe se ele vai ser amado. Isso não é só uma criança que mudou de continente. Aqui a gente tem isso. Exatamente. Se a gente pensa no Heloísa, que vocês trabalharam na Ásia, esse livro aqui, eu não sei se eu falei para vocês na ocasião, eu me apaixonei muito por ele quando nos foi mostrado por um agente, e ele foi publicado em 2012, tá? E é uma criança. E eu sempre tive uma preocupação e interesse social muito forte pela situação de refúgio, que envolve tanta coisa, né? Que é não só de não ter mais seu território, sua cultura, sua família, como você entrar em outros contextos, enfim, com tudo isso. Gente, esse livro só aconteceu. O que aconteceu? Ele não vendia, ninguém queria saber desse livro, porque achava o tema horrível. Mais umas crianças, mas existiu a situação da Síria. E a Síria expôs ao mundo o quê? O refúgio de pessoas brancas. Enquanto eram os barcos de africanos que ainda hoje sucumbem nos mares que ligam ao continente europeu, ninguém dava bola. Mas quando aquela criança, aquela triste cena que a gente se lembra daquele menininho que faleceu numa travessia no mar, na praia, parece que chegou próximo à realidade os europeus se condoeram. Isso é muito triste. Não só triste pela situação dos sírios, é triste porque existe uma hierarquia. Né? Será que se fosse uma criança afro que estivesse vindo de outro país, ela ia ter a mesma? Não sei. Eu só sei que foi graças, e não é graça, isso não é nenhuma dádiva, mas a situação dramática da Síria, que precisou sair do seu país e buscar abrigo no Líbano, buscar abrigo nos países vizinhos e atravessar o mar, que chegou ao Brasil a situação do refúgio. E já havia refugiados aqui. Se a gente vai ao Glicério, a gente encontra refugiados de vários países, né? Então, é interessante que eu acho que o livro pode fazer isso. A gente tem essa possibilidade de ser contemporâneo às questões humanas, eu acho. Tem uma coisa importante, né, Márcia? De novo, é a forma como você apresenta, né? São livros que são muito sensíveis, são livros que são muito bem escritos. A gente tem, por exemplo, no projeto que a gente fez com refugiados, a gente também enfrentou um preconceito, inclusive, de algumas pessoas, né? É mesmo. É aquela velha história. A gente não tem emprego aqui, por que vocês vão trazer pessoas de lá, vão falar dos outros? Sempre uma pessoa em situação de refúgio. E essa pessoa que nos acompanha são nossos parceiros, assim, cada história vem um para conversar e tal, e essa pessoa vai falar sobre o lugar onde ela nasceu. Então, ela fala o quê? Ela conta as brincadeiras que ela vivia quando era criança, ela conta as histórias que ela tinha, e é incrível como as crianças se envolvem e começam a perguntar na sua língua como fala criança, como fala bala, como, né, querem saber da língua, e querem saber o que é que se faz no país, o que é que se come. Come, exatamente. É um tema tão importante que a gente alcança o objetivo, que a nossa intenção ao fazer esse trabalho, o nosso objetivo é mostrar que existe lugar para todo mundo e que se eu te conheço, eu perco medo e a tua história claro. Né? E é isso, eu lembro que a gente tem algumas pessoas
que são uma grande contribuição nesse sentido. A gente tem uma pessoa da Venezuela, por exemplo, que quando ela chega, ela fala assim, então, eu não uso uma faixa escrito refugiado, eu sou como você, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa como qualquer outra. E é muito legal começar daí a conversa, né? Isso realmente promove, eu acho que esse é o grande papel da literatura, né? É quando a gente pode se deparar com questões com um outro olhar, ver uma outra forma que essas coisas vão nos tocar, né? Sim, isso sim. É a magia, esse é o bárbaro, né? Isso que é, porque um livro, quando é lido, ou uma peça, quando é assistida, um filme, é muita pretensão. Eu estou falando do meu lugar de professora que fui. Quando eu li uma história, eu tinha absoluta certeza, no início da minha carreira, não. Mas depois que aquela história estava falando com cada criança de um jeito. Se a gente lê um livro com uma criança, às vezes a gente está preocupado com determinada situação e a criança está preocupada com outra que o livro está trazendo. Porque aquela lá está conversando, tanto é que às vezes vem umas perguntas que a gente se surpreende, né? A gente pode estar falando da Ásia atravessando o mar revolto, e ela pode falar, mas e o amigo dela que a gente está querendo chamar atenção para cá e ela está falando de outra coisa, né? Porque a criança, qualquer leitor, gente, isso é nós, né? Eu posso, se vocês viveram isso, eu outro dia revi um filme que eu tinha assistido há uns 10 anos atrás. Eu falei, quem era eu há 10 anos atrás que não entendi nada do que eu entendi agora? Nossa, livro é a mesma coisa, né? Exatamente. Porque a gente se modifica. Agora, contar uma história para uma criança e depois, se a gente tivesse condições, vocês no teatro, de saber o que ficou para cada uma, a gente ia se surpreender, porque ficou de acordo com o seu repertório, com a sua maturidade, com aquilo que estava mais perto, né? Eu nunca me esqueço de eu levar minhas filhas mais novas a um teatro que ficava, não me lembro o nome, mas lá na Amaral Gurgel. Pode ser o Paiol. E era a Pequena Sereia. Ela era pequenininha, 3 anos, sei. Ela começou a gritar durante porque quem fazia Pequena Sereia não era uma criança ou uma jovenzinha, era uma atriz que já tinha uma certa idade, não sei quanto, mas que tivesse 40, que para mim já é uma criança. E ela gritava... ela não é a Pequena Sereia, é mentira, onde está a Pequena Sereia? E eu quero a pequena... E as outras crianças tinham entrado nesse território da verossimilhança. Né? Tem um rabo, tem um cabelo, tem não sei o quê, é a sereia. Mas para a Mariana... aquela mulher era como se a avó dela tivesse se vestido de sereia e estava lá fazendo entende? Engoliu a Pequena Sereia, né? Aí ela não prestava atenção nada na peça, ela amava o filme da Pequena Sereia, porque para ela estava só na inconformidade da não correspondência entre a atriz e a expectativa dela, né? Então, eu acho que a arte, em geral, ela nunca vai... E é isso que é o grande barato e a coisa mais fascinante das artes, é que ela nunca vai ter um único significado. Então, eu posso tentar, por exemplo, mostrar a Heloísa para uma criança refugiada e ela ter uma determinada identificação. E eu posso mostrar para uma criança que não é refugiada
e ela vai só se lembrar de uma dificuldade de adaptação dela. Ou tem criança que vai pensar na solidão de quando ela é excluída. Então, é tão bonito ver como, gente, cada vez mais a gente precisa das artes para apontar quem somos nós, né? Exatamente. Márcia, a gente tinha mais assunto, nós já estamos aqui há 1h15 conversando. Então, eu falei para vocês que eu era perigosa. Mas imagina, assim, eu queria... Uma delícia, muito bom. Tem gente perigosa que nem você, assim, o mundo estaria muito... Que eu fico falando. Mas o pessoal está adorando aqui, olha. A Júlia falando aqui, ó, muito bacana o papo. Mas essa Júlia é suspeita, é minha filha. Mas ela está aqui desde o começo, adorando. Que bom. A Rosana Martinelli essa é uma amiga querida, editora ótima também. Então, mas o pessoal está aqui curtindo bastante. Eu acho que a gente pode fazer um outro dia, um outro bate-papo. Tem muito assunto. Podemos escolher uns temas de livros, você falar dos livros que você está publicando. Eu acho que, assim, assunto temos bastante aqui. Agora, deixa eu só te mostrar. Tá vendo esse livro aqui que eu mandei para vocês? O Olivia Tem Dois Papais. Esse é um livro antigo, eu vou dizer que ele tem quase 10 anos, da minha autoria. Ele nunca foi adoção escolar. Por que será? Por que será? Por que será? Você lembra da polêmica que teve, né, da princesa e a costureira, né? Sim, sim. O pessoal que encenou aquilo. Então, a gente vê que essas são as dificuldades dos livros serem escolhidos, porque uma criança, ela lê na boa, e ela não tem um problema da Olivia ter dois pais, não é? Mas é um livro que não ele não chega, quando a gente fala dos temas difíceis da vida, ele não se aproxima da escola e não sei se há famílias que não sejam homoafetivas que comprariam um livro para ler para os seus filhos, para mostrar que uma família é muito maior, o conceito de família, do que aquele que se propôs como o normativo, né? Então, é nesse sentido que a gente fica pensando como é importante, né? A gente ter adultos responsáveis por... como é que a gente pode falar? Destemidos e responsáveis por apresentar para as crianças a possibilidade dela poder fazer escolhas, né? Porque à medida que ela lê, ela vai fazendo escolhas. Vamos confiar que uma criança não é uma esponja. Eu não acredito que criança seja esponja, né? A criança tem filtros, ela também tem valores, né? E, naturalmente, o fato dela ler um livro não vai fazer com que ela reproduza o livro. Né? Nós não somos assim, e acho que todas as artes, tá? Então, por isso que eu valorizo muito o trabalho que vocês fazem. Eu cheguei a ver, já vi por vídeos, e quando a gente leva para crianças que nunca souberam o que é uma criança refugiada, uma situação potente de projeção, a gente está ganhando, né? A gente está ganhando em humanidade, está ganhando para fazer um adulto mais capacitado para encarar um mundo em que a gente vai ter mais adversidade do que facilidades, talvez, né?
Ó, você está aqui com o seu público, ó. Interessante. Júlia e a Mariana. Então, a Mariana agora ficou com ciúme. Você falou da Júlia, ela mas eu falei até que a Mariana ia sair. Ela pôs um comentáriozinho. Ela que era grande, que não era pequena sereia. Nossa, passei um mico com ela que só eu sei. Só os pais sabem como é, né? A gente tem um universo muito gostoso para conversar. A gente tem falado muito sobre isso. No dia 24, a gente vai ter uma presença maravilhosa aqui, que é o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Que maravilha, que presente! Vocês têm que me avisar, por favor, para eu não perder. O professor José Pacheco vem justamente para falar sobre o papel da arte na educação. Nossa, precioso, precioso. E eu acho que vai casar exatamente com isso que a gente está falando hoje, a importância de você propor, né? Assim, enquanto pai, enquanto educador, você propor para a criança, você trazer, você ofertar, né? Você trazer. A gente trabalhou com a GIS, por exemplo, a importância de ter pessoas capazes de oferecer uma mediação de leitura numa livraria. Esse é o diferencial da 97. Sim, né? sim. Que você tem pessoas que estão ali que podem, sim, conversar com o seu filho, que você pode levá-lo, e eles vão saber conversar sobre os livros, apresentar o livro, né? Fazer uma proposta de leitura para a criança, o que é bem bacana. Sem dúvida. A livraria é fundamental para formar leitores. Se as pessoas que atendem o público, elas são realmente vinculadas à leitura, não tenha dúvida. Eu, pelo menos, quando ia à livraria, se eu pego um bom livreiro, eu estou perdida. Porque o cara me faz comprar prejuízo. O prejuízo grande. Ele me influencia de um jeito que eu penso que eu não posso mais viver sem aquele livro, que eu não serei a mesma pessoa. Mas isso é verdade, viu? Isso é verdade. A literatura, acho que ela muda bastante a pessoa. Se você, isso que você falou, se você é influenciada para ler um livro, né? Ou então se você pega, às vezes, um livro aleatório e começa a ler, você fala, que nem você falou, né, da sua filha, que falou, olha, se eu tivesse lido isso quando eu tinha 10 anos, eu seria hoje outra coisa. Olha que sem dúvida, a gente... E ainda dá para ser, né? A gente sempre pode ser alguma coisa, não precisa ser exatamente aquilo, mas se a questão do refúgio te tocou, não necessariamente vai dar para você trabalhar hoje no Médicos Sem Fronteiras, mas dá para fazer algo, dá para chegar um pouco mais perto, né, da situação de refúgio, não precisa ir para o outro lado. Então, eu acho que isso a arte traz, né? A gente... É uma coisa que o Paulo Freire diz, que eu acho que nos toca bastante, é que o mundo não é, o mundo está sendo. Então, a gente sempre pode reescolher, né? Perfeito. É verdade, está sendo, é verdade. Márcia, gratidão enorme da sua presença. Que agradeço muito a vocês, desejo muito sucesso para as lives desse ano, que vocês promovam esses diálogos tão necessários, gostosos, para que a gente possa sair, né, de dentro de casa continuando nela. Que bom. Bom, a gente está aqui, olha, vamos deixar aqui, tem o link do Florescendo Ser, eu deixei no chat aqui do Facebook, logo mais, entre hoje à noite, eu não sei, mas amanhã, com certeza, essa live já está indo para o nosso canal lá no YouTube, então é só você acessar o nosso Linktree, você vai ter o canal do YouTube, você tem todas essas lives do Brindando com Histórias, essa da Márcia de hoje, que é muito gostosa, as lives anteriores, e tem outras coisas lá também. A gente tem o Conversando com o Florescendo Ser, que a gente fala com um monte de gente da área de acolhimento, enfim, de terapias, da saúde das pessoas, né? Também, que é muito legal. Sim. Márcia, muito obrigado. Muito grata, muito grata bom. A vocês. Foi muito bom, muito obrigado Foi a todos gostoso, obrigada. Todos que estiveram aqui, compartilhem essa live. E até a próxima, gente. Até a próxima. Até a próxima. Fica um pouquinho que a gente fala. A gente só vai desligar. Tá bem.